Bem, e após o governo decretar ponto facultativo em jogos da Copa Feminina, empresas e funcionários se preparam para torcer mais uma vez pela seleção brasileira. A repórter Beatriz Manfredini é quem traz essa notícia. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina acontece na segunda-feira. A seleção brasileira estreia contra o Panamá às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Ao todo, serão 3 jogos nessa primeira fase, mas só um cai no final de semana. Assim como acontece nos jogos masculinos, pela primeira vez, essas datas serão ponto facultativo para os servidores públicos federais, também nas disputas femininas, de acordo com determinação do governo Lula. Os funcionários poderão se ausentar durante a partida e até 2 horas após o término. Mas e no caso das empresas privadas? A advogada especialista em direito do trabalho, Carolen Gualda Beber, afirma que a decisão é da empregadora. Essa medida de liberar o empregado para assistir a esses jogos não é uma obrigação da empresa. Diferentemente dos trabalhadores da administração federal, os trabalhadores da iniciativa privada não terão ponto facultativo nos dias dos jogos da seleção brasileira. Mas os empregadores, se quiserem, poderão dar folga ou ajustar os horários das equipes de forma que eles possam entrar mais tarde, nos dias que os jogos são de manhã, por exemplo, né? Essas folgas deverão ser ajustadas entre a empresa e seus empregados e poderão ser compensadas, seja através de banco de horas, de compensação de horas, ou descontadas ainda de um banco de horas que já seja existente. O torneio começou na última quinta-feira e muita gente quis se preparar antes, mas nem sempre foi fácil. Nessa empresa, na zona sul de São Paulo, houve dificuldade para encontrar itens como bandeiras, faixas, tiaras e vuvuzelas, que fazem parte da decoração dessa festa. Funcionários contam que foi preciso encontrar os itens na internet ou em lojas que tinham sobras da Copa do Mundo masculina. Mesmo ainda com dificuldades, os jogos da seleção feminina vêm ganhando espaço. O coordenador de diversidade, equidade e inclusão do Will Bank, Rafael Anjos, explica que a demanda pelos jogos surgiu em conjunto com a empresa e os funcionários. Já existia um planejamento, a gente tem um planejamento ao longo do ano todo para falar sobre todas as pautas de diversidade, questões de gênero é uma delas, mas a gente também teve, por parte dos colaboradores, dos grupos de afinidade que a gente tem aqui principalmente, uma pergunta já no mês passado começou, e aí, o que vai ter? Mas já existia no planejamento, mas os colaboradores também cobram a gente bastante por isso. Desde a semana passada a gente já começou com as ações, porque diferente da Copa do Mundo masculina, a feminina é pouco conhecida. Então a gente tem uma régua de comunicação, contando a história da Copa, a história das pessoas, a história das jogadoras, os países que vão sediar, então a gente vai alimentando semanalmente toda a história da Copa, e na semana que vem a gente começa com as ações físicas. Dos 1.300 trabalhadores do local, 49% são mulheres. No caso dos que estão em home office, eles terão as agendas bloqueadas durante os jogos. E os funcionários que quiserem poderão ir até o local para um evento assistindo a partida. Em São Paulo, o governo e a prefeitura não definiram se haverá ou não ponto facultativo nas datas. Em 2022, durante o torneio masculino, a decisão veio uma semana antes da partida de estreia do Mundial.